E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o assunto de hoje é sobre as sociedades empresariais, que é o famoso direito societário. Então, no direito societário, existe um histórico, que nada mais é do que o marco temporal de onde tudo começou. É a história de onde começou a sociedade empresarial. Então, temos que, na história da sociedade empresarial, começou por conta de sociedades empresariais, que na época eram chamadas de sociedades comerciais, e essas sociedades comerciais, elas tinham a finalidade, muitas vezes, de comercializar escravos. Então, naquela época, era muito comum haver sociedades empresariais para exportação e importação de escravos. Partindo disso, com o decorrer do tempo, passou a ter a produção de melado de açúcar, a produção de cana e a produção do açúcar em espécie. Daí então haviam os engenhos. Então, os engenhos, aqui a formatação do engenho, que tinha a casa da moenda, a senzala, as roças onde eram plantadas as canas, a casa grande, o canavial. Então, havia toda essa estrutura. E muitas dessas casas eram uma forma de sociedade comercial. Interessante demonstrar para vocês que aqui em São Paulo, em São Vicente, na época de 1557, havia o Engenho dos Erasmos, que era uma sociedade empresarial do qual tinha a questão de produção do melado de cana, a produção do açúcar. Então, essa sociedade empresarial é uma das primeiras sociedades empresariais do qual se tem um registro histórico. Então, pessoal, lembrando que a maioria das sociedades comerciais, principalmente aquelas que comercializavam escravos, muitas delas não tinham um registro ainda. Só que, nessa época, em 1557, passou a ter aí alguns registros, dentre eles o Engenho dos Erasmos, que fica em Santos, em São Vicente. E é até interessante para vocês conhecerem que está aberto à visitação. É um museu que é administrado pela USP, é gratuita a entrada e é muito bom. Então, quem for a Santos, quem for descer na rodoviária de Santos algum dia, é bom dar uma passadinha. É muito perto e muito bom e é enriquecedor, ok? Então, com o decorrer do tempo, passou a ter a importação e exportação, do qual haviam grandes navegações, grandes embarcações, que foi desse modo que o Brasil foi descoberto por Portugal. Então, com a exploração aí da madeira, do pau-brasil, havia várias sociedades empresariais que comercializavam e faziam essa importação e exportação da matéria-prima. No ano de 1602, havia a Companhia Holandesa. A Companhia Holandesa era uma grande sociedade comercial da época, pelo qual eles faziam a importação e exportação por meio de grandes navegações. Os objetivos da sociedade empresarial, um dos objetivos é os valores, agregar aí
os valores para a sociedade empresarial, porque com a pluralidade de mentes trabalhando, pode haver novas ideias, pode ter aí novo desempenho da organização societária. Um benefício também da sociedade empresarial é a questão de responsabilidade, porque não só os lucros serão partilhados com os sócios, mas também a responsabilidade entre os sócios serão partilhadas. Como, por exemplo, eu falei para vocês sobre a antiguidade, sobre a história de onde tudo começou, a história das sociedades empresariais. Então, vocês verificaram que haviam grandes embarcações, tinham várias navegações em prol de importação e exportação de mercadorias. Qual que é o interesse de formar uma sociedade empresarial em tudo isso? Porque, por exemplo, as embarcações, o que poderia acontecer? Poderia, de repente, as embarcações serem invadidas aí por piratas. Então, os piratas tomarem as embarcações, tomarem as mercadorias, que eram muito valiosas, até mesmo por questão de tempo, custo daquela época. Com a sociedade, essa questão das responsabilidades eram compartilhadas, porque, por exemplo, se havia um naufrágio e as mercadorias eram todas naufragadas, daí não tinha como reaproveitar as mercadorias. Ou então, se houvesse o roubo por piratas, nesse caso, quem iria pagar? Quem queria arcar com o prejuízo dessas mercadorias? Porque o fornecedor e alguém comprou aquela mercadoria, alguém já pagou por aquilo, ou pagou uma parte, ou pagou a totalidade. Como ficaria a responsabilidade? Como seria compartilhada? Então, a sociedade ela vem com essa finalidade de compartilhar as responsabilidades, porque não é só lucro, é também compartilhar os riscos. Então, o objetivo da sociedade, um dos principais, é o lucro. Então, você vai conseguir ter uma lucratividade maior, porque vários sócios vão investir nessa sociedade empresarial. Os sócios, eles trazem o dinheiro para a sociedade empresarial e, com isso, você consegue avançar. E esse avançar, você consegue obter mais lucro. E com esse lucro, você também vai fazer a divisão conforme o capital social investido. O que é o capital social? O capital social nada mais é do que a cota em que eu investi naquela empresa. Pessoal, sabe aquela questão de quando você investe em uma bolsa de valores? Vocês já ouviram falar de investimento na bolsa de valores? Então, o investimento, ele é uma cota. Você compra uma cota social, societária, do qual essa empresa vai produzir lucros e você vai ter um pouco, uma parcela ali daqueles lucros. Um exemplo também de capital social seria, como se fosse, pessoal, digamos que um rateio entre os sócios. Então, por exemplo, eu quero fazer um comércio, quero montar aí um bar, ou então um restaurante, bar-restaurante. Daí, então, eu não tenho dinheiro suficiente para montar esse bar. Daí o que acontece? Por exemplo, eu vou investir nesse bar, eu só tenho 5 mil reais. Daí aparecem outros investidores, porque só com 5 mil reais eu não vou conseguir abrir esse bar. Daí aparecem outras pessoas querendo investir também nesse negócio. Daí esse sócio pode colocar como capital social mais 10 mil. Aí aparece outro sócio que
quer investir 20 mil, o outro 50 mil. Então vocês percebem que aí eu juntei um grande capital, foi rateado vários valores e com isso, agora sim, eu consigo abrir o meu negócio, eu consigo investir, eu consigo ir em frente. Então, a sociedade empresarial, ela consegue fazer essa manobra. A classificação das sociedades empresariais. Então, como eu falei, a sociedade empresarial ela tem a sua finalidade. Uma das finalidades é obter uma lucratividade maior e ratear esse lucro, dividir esse lucro. Também a responsabilidade. Essas sociedades empresariais, ou as sociedades em geral, elas são classificadas e ela tem duas classificações. Pessoal, agora é um momento muito importante para que a gente consiga desenvolver o conteúdo. Existem duas classificações das sociedades. Dentre elas é a sociedade empresária e a sociedade não empresária. Então percebam que existem duas sociedades, da qual uma pode ser considerada sociedade empresária e a outra é considerada sociedade não empresária. Como assim, professor? Vou explicar já já. Sociedade não empresária significa que ela não é empresa. É uma sociedade que não é considerada empresa. Qual é essa sociedade não empresária? Eu tenho aí, primeiramente, as sociedades, por exemplo, o casamento, pessoal. O casamento é uma sociedade. Quando a pessoa casa com a outra, ela não significa que o amor dela vai ser construído por meio de um documento. Não. O amor que ela tem pela outra é algo que é fático, é um fato, não precisa ser documentado. O que se documenta é a sociedade matrimonial. Então, durante o casamento, eu estou constituindo uma sociedade. Interessante isso. Só que essa sociedade matrimonial, que é a sociedade do casamento, é uma sociedade que não é empresarial. Por quê? Quando eu caso com alguém, eu estou formando uma empresa? Não. Eu estou formalizando a minha relação com ela. Isso é um tipo de sociedade não empresária também, ok? Partindo disso, temos a sociedade não empresária, que é, por exemplo, a associação desportiva. Uma associação desportiva, que é o famoso clube de futebol, que é o mais comum, existem outras sociedades desportivas. São sociedades para o esporte. Existe aí clubes de vôlei, entre outros. Mas a mais comum que a gente conhece são os clubes de futebol. Essas associações desportivas, que são os clubes de futebol, são sociedades não empresariais. Não é empresa, não é considerado empresa. Mas por que, professor? Por que não é considerado empresa? Porque não exerce atividade empresarial. Vocês lembram que para você fazer uma atividade empresarial precisa de elementos? E quais são os elementos da empresa? Os elementos da empresa é a atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços com a finalidade de lucrar. Uma associação desportiva, que é um clube de futebol, a atividade fim dele é lucrar? Atividade fim não, mas atividade meio é lucrar. Porque independente de qualquer coisa, essa associação desportiva, que é o clube de futebol, eles vão querer ter algum lucro. Não é possível que uma sociedade não queira ter lucro. Só que
essa vontade de lucrar não é um objeto final, é uma atividade meio. É que se acontecer, melhor. Então, caso eu tenha lucro, ótimo. Mas se eu não tiver lucro, não tem problema. É mais ou menos isso. Por quê? A finalidade principal de um clube de futebol é ganhar no jogo, é ter troféus, é ter outras coisas, outros aspectos, é desenvolver atividade do futebol. Isso é a finalidade principal, é a atividade fim dessa associação desportiva. E não o lucro. O lucro é ocasional. Se vier o lucro, ótimo, mas não é a finalidade. Então, uma associação desportiva, vocês sabem que é uma sociedade não empresarial, ok? As cooperativas. As cooperativas são sociedades não empresariais também. As associações filantrópicas, como, por exemplo, os hospitais filantrópicos ou alguma ONG. Vocês já ouviram falar de ONGs, né, que são organizações não governamentais. São entidades filantrópicas ou associações filantrópicas, do qual não é considerado sociedade empresarial, ok? Muitas das vezes essas associações filantrópicas, as cooperativas, as associações desportivas, que são os clubes de futebol, eles vão ter CNPJ, eles têm sim CNPJ. O fato de eles possuírem o CNPJ não significa que eles sejam empresa, ok, pessoal? É muito importante vocês não confundirem isso. Não é porque uma associação desportiva tem um número de CNPJ, não significa que ela seja empresária. Não significa que seja uma sociedade empresária. Mas sim, é uma sociedade não empresária, nesse caso. Temos também a organização religiosa. Vocês sabem que a maioria das organizações religiosas, que são as igrejas, a maioria delas tem o número de CNPJ. Isso não significa que ela seja empresária, não significa que seja uma entidade empresária ou uma sociedade empresária. As ONGs, como eu já falei para vocês, são sociedades não empresárias. Assim como os profissionais liberais, como vocês, administradores de empresas. Vocês, caso vocês queiram fazer uma sociedade entre administradores de empresas para prestar consultorias, nesse caso, vocês não são considerados sociedade empresária. Vocês são considerados sociedades não empresárias, ok, pessoal? Assim como os dentistas. Quando os dentistas eles fazem sociedade entre eles, ou quando contabilistas, que são os contadores, fazem sociedades, ou então os advogados fazem sociedades entre eles, não é uma sociedade empresária, mas sim uma sociedade não empresarial. Então, pessoal, quando eu tenho contadores sócios ou advogados sócios, administradores sócios, essa sociedade, ela é uma sociedade não empresarial, ainda que eles tenham CNPJ, porque, como vocês sabem, o fato de ter CNPJ não significa que seja uma sociedade empresarial. A sociedade empresária, ela, pelo contrário da sociedade não empresária, a sociedade empresária, ela vai praticar aquela atividade empresarial, que a atividade empresarial é aquela que tem o interesse econômico, tem a finalidade lucrativa, que executa uma atividade organizada para a produção de bens e serviços com
a finalidade meramente lucrativa. Então, esse é o conceito de sociedade empresária. A sociedade empresária, ela tem uma atividade organizada. Como eu falei a vocês, seria uma atividade organizada. Eu tenho uma atividade organizada quando eu faço a escrituração em livros contábeis. Quando eu faço essas escriturações, eu estou organizando a minha atividade. Quando eu faço a gestão de pessoas, eu estou fazendo ali a organização da empresa. Quando eu administro o patrimônio imobiliário como os imóveis, os carros, os caminhões, os ônibus que uma empresa tenha, isso tudo é organizar atividade. Isso significa que é uma atividade empresarial. Esse é o conceito de atividade empresarial. As sociedades empresárias, elas contêm elementos para sua formação. Então, para eu fazer uma sociedade empresária, eu preciso de elementos. É como, por exemplo, os elementos vou citar aqui o exemplo do bolo. Então, para fazer um bolo, eu preciso de elementos para produzir esse bolo. Então, eu vou precisar da farinha, de trigo, ou outro tipo de farinha, como farinha de banana, farinha de mandioca, qualquer farinha. Eu preciso de ovos, de açúcar, manteiga, tudo isso são os elementos para a produção do meu bolo, certo? Com a sociedade também tem elementos. Então, para eu fazer uma sociedade empresarial, eu preciso de elementos. E quais são esses principais elementos? Um dos principais é a capacidade. Então, as partes têm que ser capazes para fazer essa sociedade. Então, por exemplo, eu posso fazer sociedade com uma pessoa que é menor de 18 anos? Eu posso fazer uma sociedade com uma pessoa que é menor de 16 anos? Essa pessoa, o Código Civil diz que a pessoa tem que ser capaz. Então, significa que para que eu faça um contrato de sociedade, uma sociedade empresarial com uma pessoa menor de 18 anos e maior de 16, para que isso aconteça, essa pessoa ela tem que ser emancipada. Então, eu consigo fazer uma sociedade, eu consigo ter o elemento capacidade. Então, uma pessoa menor de 18 anos e maior de 16 anos, eu consigo fazer com que ela seja capaz na vida civil, quando ela é emancipada. Daí ela pode participar de uma sociedade empresarial, ok? Na lei, também é possível que um menor de 16 anos, ele também participe de uma sociedade empresária. Só que, nesse caso, vai ter algumas regras. Dentre essas regras, será que ele seja representado. Além de que ele também não pode ser um sócio administrador, não pode exercer a gestão da sociedade empresária. Quanto ao objeto da sociedade empresarial, que é o segundo elemento, esse objeto tem que ser um objeto lícito. Eu não posso, por exemplo, fazer uma sociedade empresarial com objetos ilícitos. Por exemplo, eu vou revender carros roubados. Isso é um objeto ilícito. Não posso. Ou então, vou fazer uma sociedade empresarial para tráfico de drogas. Pessoal, não pode ter sociedade empresarial com objeto ilícito, ok? O objeto sempre vai ser o que a empresa ela fornece. Por exemplo, bares e restaurantes, serviços, prestação de serviços.
Isso é o objeto da sociedade empresária. Quanto à forma da sociedade empresária, ela pode adotar várias formas sociais, como, por exemplo, sociedade limitada, e isso vamos verificar nas outras aulas, ok? Vamos verificar outras formas societárias de fazer essa sociedade empresária. Outra coisa principal é o registro. Uma sociedade empresária, ela tem que ser registrada. E ela vai ser registrada, de preferência, na junta comercial. Então, toda sociedade empresária, ela será registrada na JUSESP, aqui do estado de São Paulo, que é a junta comercial do estado de São Paulo. Se for em outro lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai fazer o registro dessa sociedade empresarial no Rio de Janeiro, na junta comercial do estado do Rio de Janeiro. Todos os estados têm suas juntas comerciais, ok? O registro das sociedades empresárias e das empresas individuais são feitos, como eu falei, na junta comercial. Tratando do estado de São Paulo, é na JUSESP, na junta comercial do estado de São Paulo. Já as sociedades não empresariais, por exemplo, os clubes de futebol, ou então as ONGs, as entidades filantrópicas, são associações filantrópicas, as igrejas, não são registradas na junta comercial, são registradas no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Já em relação às sociedades de médicos, é no CRM, não é nem na junta comercial, nem no registro civil de pessoas jurídicas. Os médicos, sociedades médicas, são registradas no CRM. Sociedade de advogados, sociedade entre advogados, são na OAB, não é na junta comercial, nem no cartório de registro civil. Já em relação a administradores de empresas, quando esses administradores eles fazem sociedades entre si, essa sociedade é não empresarial. Então, essa sociedade entre pessoas vai ser no CRA, no Conselho Regional de Administração. O registro das cooperativas é uma exceção legal. Por quê? Sabemos que as cooperativas são sociedades não empresariais. Então, essas sociedades cooperativas, elas têm que fazer o seu registro na junta comercial. É a única exceção, tá, pessoal? Porque vocês viram que todas as sociedades empresariais são registradas na junta comercial, certo? Só que a cooperativa, que é sociedade cooperativa, ela não pode fazer o seu registro no cartório de registro civil. Então, conforme a lei, ela é registrada na junta comercial, embora ela não seja sociedade empresária. O registro do MEI. O MEI ele pode participar aí de algumas sociedades empresariais, só que existem várias restrições legais para que esse MEI participe de sociedades empresariais. Existem várias regras, ok, pessoal? E o registro do MEI, lembrando que o MEI não é empresário, e lembrando que o registro do MEI não é na junta comercial e não é no registro civil de pessoas jurídicas. O MEI ele faz o seu registro no portal do empreendedor. Então, quando vocês forem fazer o registro de algum MEI, vai ser no portal do empreendedor. Antes de finalizar, é muito importante que vocês saibam esses conceitos de o que é uma sociedade empresária e o que não é uma sociedade empresária para a finalidade de registro. Porque vocês, como administradores de empresas, vocês têm que formalizar o registro do empresário, é vocês que vão fazer o registro da sociedade empresária.
Então, muitas das vezes, o sócio, ou então a sociedade empresária, ou o empresário, muitas das vezes, eles não vão contratar advogados, ou então contadores, para fazer o registro dessa sociedade empresarial. É vocês, administradores de empresas, que vão fazer o registro dessa sociedade empresarial. E para que isso aconteça, vocês têm que saber que uma sociedade empresarial ela faz o registro na junta comercial, e as sociedades não empresariais, como por exemplo, as sociedades, digamos que as ONGs, as associações filantrópicas, são entidades que são não empresariais. Então, onde que eu vou fazer o registro? Onde que eu vou fazer o registro da igreja? Eu vou fazer o registro dessa organização religiosa no cartório de registro civil de pessoa jurídica, e não na JUSESP, não na junta comercial. Então, essa é a importância para que vocês saibam onde fazer os registros da sociedade empresarial e da sociedade não empresarial. Então, obrigado, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar o like. Obrigado e até a próxima aula.